Oi, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu já comecei a passear pelo meu Brasil. O primeiro lugar que eu fui foi no Museu dos Povos Indígenas. Lá eu encontrei o primeiro mapa do nosso Brasil. E para compreender o crescimento do nosso território brasileiro, nós vamos estudar um pouco dos mapas. E você não sabe o que eu encontrei lá, além do mapa, lógico. Fique até o final desse vídeo para você ver o que eu encontrei nesse local. Você não vai se arrepender. O Memorial dos Povos Indígenas em Brasília foi projetado em 82, mas inaugurado em 16 de abril de 99. Para chegar ao memorial, seja de carro ou de ônibus, é muito fácil. Se o acesso dá-se pelo sul, através do setor de indústria gráfico, ou a oeste da rodoviária, ainda pela asa norte ou pela via estrutural. Brasília tem guias de cimento em forma de placas sinalizadores que nos leva aonde nós quisermos. Nos prédios sempre tem algo que caracteriza o que vamos encontrar lá dentro. O memorial é um prédio redondo com várias árvores frutíferas ao seu redor e com nomes de tribos indígenas abraçando cada tronco de árvore. Lá dentro é tudo autoexplicativo sobre os nossos primeiros moradores brasileiros. Encontrei uma obra ilustrando o primeiro mapa do Brasil. Os mapas existem há mais de 30 mil anos antes de Cristo. Era usado por estudiosos, navegadores e exploradores dos mares à procura de novas terras. O Brasil foi fruto de várias expedições de navegadores e exploradores do século XV e XVI. Até 1498 já havia passado por essas terras brasileiras 5 navegadores, mas não deram muita importância. Colombo chegou a chamar as terras de Novo Mundo, mas também não a explorou. Em 1500, por acidente, como diz a história, ou de propósito, Pedro Álvares Cabral ia para o Oriente e fez ali uma pausa para ancorar as caravelas, chamou o lugar de Porto Seguro. Frei Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa e passaram a chamar o local de Ilha de Vera Cruz, mas, ao explorar melhor o lugar, percebeu que não se tratava de uma ilha, e sim de um continente, passando a chamar de Terra de Santa Cruz. E, por fim, Brasil, devido à quantidade de pau-brasil que encontrou no local na época. Ainda foi cogitada a possibilidade de ser chamado de araras, devido à quantidade de arara que tinha na mata. O território brasileiro era assim, somente índios. Hoje, o Brasil ocupa 47,3% da América Latina, 57% da superfície terrestre, tem 8.514.876 km² de terra habitada e é o 5º maior país do mundo. Em 1500, o Brasil era mais ou menos assim. Porém, o mapa que podemos encontrar é esse que encontrei no memorial. Existia na época um tratado de divisão das Américas chamado de Tratado de Tordesilhas, onde Portugal ficava com um lado e a Espanha do outro, e para manter o território, os portugueses adotaram um sistema com o nome de capitania hereditária, onde era dividida a colônia em partes e pessoas importantes, nobres, pegava para administrar o lugar, impedindo que invasores tomassem conta das terras. Em 1534, essa era a divisão interna do Brasil: Maranhão, Maranhão II, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, São Amaro, São Vicente II e Santana. Em 1549, o Distrito Federal é fundado em Salvador. Em 1572, o Brasil é dividido em 2 capitanias, Maranhão e Brasil, porque somente 2 capitanias estão funcionando, Pernambuco e São Vicente.
No século XVII, os portugueses iam se expandindo a oeste, desrespeitando o Tratado de Tordesilhas. Em 1709, o Brasil já estava com 7 capitanias: Grã-Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Pedro do Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas de Ouro. Em 1720, surge a capitania de Minas Gerais. Em 1738, foi criada a capitania de Santa Catarina para ajudar na expansão do Brasil até o Rio Prata. Em 1748, São Paulo passa a ser parte da capitania do Rio de Janeiro. Surge Goiás e Mato Grosso. Em 1763, o Distrito Federal é transferido de Salvador para o Rio. Em 1765, São Paulo recupera sua autonomia, dissipando-se do Rio de Janeiro. Em 1799, Pernambuco se divide, surgindo Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Em 1803, passou a fazer parte do nosso território Guiana Francesa, que já tinha sido dos ingleses, dos holandeses, dos espanhóis e portugueses. Em 1810, Bahia perde parte do sul baiano e surge Espírito Santo. Em 1811, o Brasil perdeu a região de Contestado no oeste de Santa Catarina para a Argentina, mas já havia avançado para o sul e criado a capitania do Rio Grande do Sul. Neste mesmo ano, o Maranhão foi dividido, surgindo assim o Piauí. Em 1815, o Brasil deixa de ser colônia e passa a fazer parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Alvari. Em 1817, acabou a ocupação portuguesa e Guiana Francesa dissipa do Brasil, anexando-se à França, aonde está até hoje. Ainda em 1817, houve a Revolução Pernambucana, em que Pernambuco queria ser independente, mas perdeu e findou, fragmentando-se mais ainda o seu território, surgindo Alagoas. Em 1820, surge Sergipe. Em 1821, o Brasil anexa a Cisplatina, que é a atual Uruguai. Em 1822, o Brasil, já com quase todos os continentes, declara independência ou morte. Em 1828, o Uruguai se torna independente do Brasil e é até hoje. Pernambuco perde mais território, que passa a fazer parte da Bahia por consequência da Confederação do Equador. É o movimento separatista de 1824. Ainda em 1828, Goiás perde território para Mato Grosso e Minas Gerais, hoje conhecido como Triângulo Mineiro. Em 1836, Rio Grande do Sul se torna independente, criando a República Rio-Grandense. Em 1839, Santa Catarina também fica independente, criando assim a República Juliana. Porém, no mesmo ano, volta a fazer parte do Brasil e está até hoje. Em 1845, o Rio Grande do Sul volta a fazer parte do Brasil. A independência de Santa Catarina e Rio Grande do Sul não foram reconhecidos por outros países. Em 1850, Grã-Pará se divide, surgindo assim Amazonas e Pará. Em 1853, São Paulo se divide e surge Paraná, por motivo de revoluções liberais acontecidas em 1842, e teve uma grande participação considerável dos paulistas, além de outras regiões regionais. Em 1867, o Brasil avança suas fronteiras a oeste, aumentando assim as fronteiras do Amazonas e do Mato Grosso. Em 1870, após a Guerra do Paraguai, o Brasil ganha mais território ao sul de Minas Gerais. Em 1913, o Brasil recupera o território de Contestado. Acontece também a Guerra do Acre e da Bolívia. O Acre, nessa época, ainda era apenas um território brasileiro. Em 1913, as fronteiras entre Amazonas, Mato Grosso e Pará foram reajustadas e redesenhadas. E aí, tá gostando? Continue comigo. Então deixe seu joinha, compartilha com um amigo. Vamos continuar conhecendo o crescimento do nosso território. Em 1943, são criados 4 novos territórios: Guarapé,
Ponta Porã, Iguaçu, Rio Branco e Amapá. Guarapé, a nordeste do Mato Grosso, Ponta Porã, a sul de Mato Grosso, Iguaçu, a oeste do Paraná e Santa Catarina, Amapá, a norte do Pará, Rio Grande do Norte e do Amazonas. Em 1946, Iguaçu e Ponta Porã não se tornaram estados e voltam a fazer parte dos antigos estados. Em 1956, Guarapé muda seu registro para Rondônia. Rio Branco e Amapá fixam território. Em 1960, o Distrito Federal muda mais uma vez, vai para o centro do país, no estado do Goiás. Em 1962, Rio Branco passa a se chamar Roraima. Em 1977, Mato Grosso se divide e surge o estado do Mato Grosso do Sul. Em 1988, Goiás se divide e é criado Tocantins, passando a fazer parte do norte do país. E ficou assim o território brasileiro, 26 estados e um Distrito Federal dividido em 5 regiões. Porém, já faz parte do território brasileiro também um arquipélago com 10 ilhas a 1.200 quilômetros do litoral do Espírito Santo. Diz que em 1511, uma caravela de Pedro Álvares Cabral chamada São Pedro chocou-se com a ilha e outra caravela chamada São Paulo veio para poder ajudá-la. São 10 ilhas rochosas a 1.100 quilômetros de Natal, Rio Grande do Norte, e a 2.000 quilômetros de Senegal, na África. Ali lidam com constantes tremores de terra e fúria marítima. Tem ainda a Ilha Fernando de Noronha. Em 2004, o Brasil passou a ter direito a explorar esse território, que fica dentro do Amazonas Azul. São Pedro e São Paulo só vive marinheiro e cientistas pesquisadores que podem coabitar o local. Fernando de Noronha, a Marinha realiza projetos de estação científica e esse fica a 1.200 km do litoral do Espírito Santo. Por último, exploremos a Ilha Trindade, a 600 km sudeste do Brasil. A sua altura é 600 metros acima do nível do mar. O trabalho da Marinha, próximo a essas ilhas, é patrulhar o mar, evitando a entrada de contrabando no Brasil. E terminando meu passeio pelo Memorial dos Povos Indígenas, encontrei ali uma índia chucuru e vou conversar com ela um pouco para vocês ouvi-la. Oi, qual é o seu nome? Meu nome é Patira, eu sou do povo Chucuru. Ela fica localizada, essa aldeia, no município de Pesqueira, em Pernambuco. Pernambuco. Certo. Então, qual é o idioma seu mesmo? Nós, povo Chucuru, nós falamos o Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. Isso. Você fala quantos idiomas? Olha, a minha língua mãe é o Tupi-Guarani, né? Mas aí a convivência com os outros parentes dá a oportunidade da gente aprender a língua dos outros. É a convivência, a gente começa a aprender com os parentes como que chama as coisas, como que comer, beber água, dormir. A gente vai aprendendo com os parentes outras línguas também. E como é que você falaria essa frase em Tupi-Guarani? Ituami até assim. Olha, que legal. Muito obrigada, meu amor. Prazer conhecê-la. É isso aí, meus amigos. Esse foi o meu primeiro passeio por Brasília. E vamos continuar. Até o próximo sábado.